Olá, saudações a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento na Podosfera, que nos assistem aqui no canal Cocriando no YouTube. Estamos de volta para mais uma palestra nesse dia 12 de março, dia do bibliotecário e da bibliotecária, uma data muito importante para todos nós, de comemoração e de valorização, né, da nossa profissão. É o dia que a gente tira aí para repensar algumas coisas, algumas estratégias, recalcular a rota, lidar, né, com o networking também, focar na divulgação, no marketing digital da nossa área, que é muito importante, tá, para todos nós. Vou trazer à tela a nossa convidada dessa palestra, que gentilmente aceitou o nosso convite, Ana Paula Lou. Bem-vinda, Ana Paula, muito obrigado. Vou apresentá-la brevemente, porque ela que vai compartilhar aqui nesse momento toda a experiência de atuação no mercado editorial. Ana Paula Lou é administradora de empresas, pós-graduada em recursos humanos pela FMU, há mais de 5 anos, né, no mercado livreiro, e atualmente atua como especialista editorial em uma editora especializada em educação socioemocional. Está falando conosco diretamente de São Paulo, não é isso, Ana Paula? Isso. Foi aí uma recomendação da nossa colega Yolanda, que também esteve aqui palestrando, e eu tenho certeza que vai ser um momento bem enriquecedor. Bem-vinda, a palavra está com você, viu? Edivander, muito obrigada pelo convite, é uma honra fazer parte desse projeto com profissionais que eu tenho verdadeira admiração, que são os bibliotecários, inclusive, né, agradeço também a minha amiga Yolanda Biondi, e foi um prazer também me apresentar ao projeto, né, e você gentilmente me trouxe até aqui. Hoje, né, o Edivander já me apresentou, meu nome é Ana Paula Lou, né, eu trabalho na área editorial há mais de 5 anos e atuo hoje como especialista editorial. E também gostaria de dividir com vocês um pouquinho sobre a produção editorial do começo ao fim. Muitas pessoas têm curiosidade de saber como um livro é produzido, né? Como um livro é produzido, quais são as etapas de processo de produção dos nossos livros. E isso é muito importante, né? Porque o livro não é só aquele processo da gente chegar numa livraria, encontrar o livro, abrir, olhar a capa, contracapa, ler o miolo, né? Ver se aquele livro vai ao encontro das nossas expectativas, do que nós esperamos ler, né? Para esse livro chegar até uma livraria, tem todo um processo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho deles com vocês. Antes disso, né, eu me apresentei já, mas eu me chamo Ana Paula Lou, eu tenho 40 anos, eu sou casada com o Ricardo Augusto há 11 anos e eu tenho um cachorro chamado Pingo. Eu sou graduada em administração de empresas e pós-graduada em recursos humanos. No meu tempo livre, eu gosto de cozinhar, nadar, ler um bom livro também. E a minha área de atuação, embora eu tenha a minha formação em administração de empresas e sou pós-graduada em recursos humanos, a minha área de atuação é produção editorial e gráfica. Eu sou responsável pela gestão da produção do livro do começo ao fim, até ele ir para a gráfica, e por isso eu amo gestão de projetos. Eu adoro estudar, e por esse motivo eu estou sempre me inscrevendo em um curso, e aí eu trago até esse adendo aqui, que é muito legal para os meus colegas, né, que têm de profissão, ou colegas que queiram entrar na profissão, que eu acho que esse é um público muito interessado nessa área, a importância do estudo, a importância da leitura, a importância da gente visitar bibliotecas, a importância da gente assistir aulas sobre o assunto e aumentar, né, alimentar o nosso repertório, né, para a atuação na área. E o que é a produção editorial? A produção editorial é a coordenação do trabalho editorial. Então, nós somos responsáveis pela gestão do projeto editorial, desde o recebimento do original
até o envio para a gráfica. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês também uma diferença muito importante de qual é a diferença entre edição de texto e produção editorial. Então, enquanto o editor, né, de texto, o autor, ele faz a seleção, adequação, pode fazer a revisão, ajustes, reproduções, publicações, edições de texto e arte, nós, produtores editoriais gráficos, somos responsáveis apenas pela coordenação, gestão, controle, acompanhamento, aprovação desse documento, né, desse livro que vai ser impresso na gráfica em todas as etapas do seu processo, pelo fechamento, pelo envio desse arquivo para impressão. Então, nós somos responsáveis pela gestão deste livro. Nós não somos responsáveis por reescrever os livros dos autores, nós não somos responsáveis por criar, inventar textos, frases. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou trabalhar com produção editorial, então eu vou ler livros já todo, vai ser uma tranquilidade a minha vida, eu tenho uma ideia muito, assim, como posso dizer, limitada do que é a produção editorial. Então, a produção editorial, ela envolve toda uma cadeia, né? Onde você vai se relacionar não só com o escritor, que foi o responsável por escrever aquele livro, como com profissionais de revisão, né? Revisores, preparadores, diagramadores, designers, fotógrafos. Você vai entrar em contato também com bibliotecários, né? Com órgãos que são importantes, como a Biblioteca Nacional, como a CBL, onde você vai fazer solicitação de ficha catalográfica, você vai fazer solicitação de ISBN, assim como você também vai enviar o seu livro, depois de pronto, para a Biblioteca a Fundação Biblioteca Nacional, para que esse livro continue no acervo, né, e possa ser acessado por diversas pessoas, né, ao longo do tempo, e também consta como registro, né? Então, o seu trabalho também vai ser lidar com o pessoal de gráfica, então você vai conversar desde o vendedor até com os responsáveis pela produção do livro dentro da gráfica, você vai fazer a aprovação, você vai falar com o pessoal com a equipe dos Correios, você vai conversar com muitos profissionais, né, com o pessoal da livraria. Então, você vai fazer gestão o tempo todo. Então, é importante que esse profissional ele também tenha interesse nessa interação com outras áreas. Ele não esteja apenas focado ali na produção do livro, né? Que ele esteja aberto também a conviver com profissionais de outros ramos. E eu, particularmente, acho que isso é uma das coisas mais legais da nossa profissão, porque nós ampliamos a nossa visão de mundo, nós começamos a olhar o mundo de uma outra forma, começamos a ter insights para questões que nós nunca poderíamos ter pensado se não fosse por meio dessa interação, tá bom? E aí, vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre as etapas da produção editorial. Então, aqui eu vou trazer para vocês de uma forma simples, mas eu quero trazer para vocês o máximo que eu puder, tá bom? De quais são as etapas da produção editorial. E aí, vou começar pelo recebimento dos originais. E aí eu gostaria de falar para você, autor, que sonha em escrever um livro, né? Muitas vezes as pessoas, quando elas estão escrevendo um livro, às vezes elas movidas pelaquela ânsia, né? Para aquele sonho de ver o seu livro numa livraria publicado, elas não terminam de escrever os seus livros. Elas ligam nas editoras e falam, nossa, meu sonho é publicar um livro na sua editora, o meu livro fala mais ou menos sobre determinado assunto, o meu livro ele fala sobre literatura, e aí fala sobre realismo fantástico, e aí a gente fala assim, vocês têm interesse nesse tipo de livro? Vocês têm interesse que eu possa enviar o meu original? E aí quando a gente pergunta, ok, mas o livro está pronto? Não, ainda vou finalizar. Então, a minha primeira dica para você, autor, primeiro finalize o seu livro, do começo ao fim, né? O livro, originalmente, ele é escrito num documento Word, então você escreva o seu livro do começo ao fim, veja qual o público que está interessado, e a partir desse momento, qual é o seu público de interesse, qual é o seu público-alvo, e aí você vai direcionar as editoras, vai fazer uma seleção ali de quais são as editoras que vão ao encontro, né,
do tema que você escolheu, né, para falar, para dividir, para compartilhar, e você vai direcionar o envio do seu original para essas editoras. Muitas editoras vão fazer o recebimento do seu original, elas vão fazer a leitura desse original, e muitas editoras podem e vão te dar uma devolutiva, dizendo que foi aprovado, que você vai fazer parte, né, dessa editora, e algumas vão te dar uma negativa. A minha dica aqui para o autor nesse momento é não desista do seu sonho, né? Não desista, busque também recursos, seja vaquinhas online, ou próprio fazer uma própria economia, né? Hoje muitas editoras elas aceitam que o autor eles pague também pela publicação, isso não diminui o autor também, muito pelo contrário, porque nem todo mundo, assim, para começar, né, está escrevendo um livro que realmente, assim, é algo novo, inédito, mas que nem por isso ele não precisa ser publicado, ele não merece não ser lido, não é mesmo? Então, são várias dicas aí para o autor. Então, ok, o autor escreveu o original e entrou em contato com a editora. A editora lê o livro, geralmente é o editor, o publisher, ele lê o livro, né? E falou, não, eu vou publicar esse livro. A partir do momento que o editor, o publisher, decide publicar esse livro ele vem em Word e a gente, como produtor editorial e gráfico, nós vamos entrar em contato com um profissional chamado preparador, né? Esse preparador, essa preparadora vai ler esse livro, vai ler esse texto e ela vai estruturar esse texto, tá? Ela vai estruturar esse texto, ela vai verificar se o que o autor fala no capítulo 1, se ele realmente não repete esse assunto no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5. Muitas vezes, às vezes a gente lê um livro, a gente fala, nossa, esse livro está arrastado, o autor falou uma questão ali, depois ele repete aquela questão. Então, muitas vezes esse texto não foi preparado. Antes da etapa de preparação, eu não coloquei aqui, mas tem uma etapa que você pode mandar para uma leitura crítica, né? Um leitor crítico, ele vai ler o texto, ele vai já fazer os apontamentos de melhoria e depois ele vai falar, olha, editor, vale a pena você publicar, ou vai falar para o autor, você precisa fazer essas melhorias aqui. E também tem esse profissional antes da preparação, que é muito legal, né? Ou chamam de ghosting, né? Que é um profissional que também ajuda o autor a escrever o seu livro, o que não desmerece nenhum tempo. Às vezes a pessoa é tecnicamente muito boa, vamos supor, um médico é tecnicamente muito bom no que ele faz, no que ele fala, mas às vezes na hora de estruturar o texto para que seja agradável para o leitor, ele apresenta dificuldades. Então, ele fazer a contratação de um ghost, né, um profissional especializado ali em escrever um texto, né, não o desmerece, muito pelo contrário. É algo muito comum no mercado e algo que exige bastante descrição e é muito pouco falado. Então tá, então esse livro já passou pela leitura crítica, esse livro já teve ali o apoio do ghosting, e aí o editor aprovou, então esse livro vai ser preparado. Então, nós vamos entrar em contato com esse profissional, o preparador, e ele vai fazer toda a preparação desse texto, ele vai verificar toda a estrutura do texto, ele vai indicar mudanças, ele não vai mudar o texto em si, tá bom? Isso é uma coisa, atenção, ele vai sugerir mudanças, ele vai fazer apontamentos. A partir disso, esse texto vai voltar, esse texto vai ser lido pelo editor, com todos esses apontamentos, que junto com o autor vão fazer essas considerações, e depois o editor devolve esse livro para o produtor editorial e fala assim, olha, por favor, mandar esse livro aqui para diagramação. Na diagramação, o livro ele muda o formato. Se antes na preparação ele estava em Word, ele vai estar em PDF, né? O diagramador vai formatar esse livro de forma que aí a gente vai distribuir as páginas, e aí, geralmente, o diagramador pode ser também um projeto, ele pode fazer o projeto gráfico do livro. Então, definir, né, como vai ser a arte, onde vão ser colocadas as imagens, definir toda a estrutura do livro, tá bom? Mas podem ser profissionais diferentes, tanto é que você quando olha a ficha de crédito, você vê o diagramador às vezes é um profissional e quem fez o projeto gráfico do livro é outro. Sendo que a diagramação a gente faz a formatação do livro, no projeto gráfico a gente verifica a definição das características visuais, desde capa,
desde a parte do miolo, se vai ter flores no meio do livro, né? Vamos pensar que é um livro de literatura básica. Então, vai ter flores, né, de fundo, ou vai ter, vamos dizer assim, elementos gráficos. O que combina com esse livro? É nesse momento aí que vai ser definido esse projeto gráfico. Então, feita a diagramação, feito o projeto gráfico do livro, a gente já consegue ver esse livro, a gente já consegue saber qual vai ser a quantidade de páginas e tudo mais. Nós vamos enviar, como produtor gráfico, esse livro para revisão ortográfica. Na revisão ortográfica, o profissional, o revisor, a revisora, o que eles vão fazer? Eles vão verificar se o texto está coeso, né? Eles vão verificar toda a parte, vão fazer revisão tanto das páginas, se a gente colocou lá a sequência das páginas corretamente, eles vão fazer a revisão ortográfica mesmo do texto, verificar as palavras estão erradas, vão fazer a revisão mesmo do ortográfica, né? E aí, após essa revisão ortográfica feita, essa revisão, muitas vezes, assim, nem todo o livro vai ser revisado uma vez só, tá? Às vezes esse livro pode ser revisado por um revisor, depois volta e vai para outro revisor. Tudo depende da qualidade da escrita desse texto, né? Mas geralmente o livro passa por uma revisão só, tá bem? E aí passou pela revisão ortográfica e aí ele volta para o profissional de diagramação. Então ele volta para o profissional de diagramação e ele vai fazer o quê? Ele vai comparar todas as solicitações feitas pelo revisor e ele vai colocar o texto como se fosse lado a lado e aí ele vai começar a fazer o quê? A inserção das emendas. Então, se estava escrito problema, ele vai corrigir lá que o revisor pediu para colocar problema. Então, ele vai arrumar, o diagramador vai fazer toda essa parte de inserção dessas emendas, correções, né? E aí, depois feitas essas correções, esse material, esse documento, né? Esse livro volta para nós. E aí, nós, produtores editoriais, em algumas editoras, nós somos responsáveis por fazer essa conferência de emendas, em algumas editoras não. Em algumas editoras tem um profissional lá, que é o profissional que é dedicado para fazer isso, né? Para fazer essa conferência. Às vezes tem editoras que pagam o próprio revisor para fazer essa conferência também. Então depende da estrutura dessa editora, tá bem? Mas vamos pensar que somos nós, produtores editoriais, que vamos fazer essa conferência. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai receber esse material e nós vamos comparar. Fazer igual o diagramador fez. A gente vai pegar o doc que o revisor mandou e nós vamos pegar o documento diagramado e vamos verificar, né, se todas aquelas solicitações feitas, propostas pelo revisor, foram inseridas pelo diagramador. Então, nós vamos fazer isso do começo ao fim, tá bom? E aí, depois que nós verificamos tudo isso, fizemos todas as conferências das emendas, às vezes nós vamos ver que o diagramador fez todas as inserções, muitas vezes vai deixar passar, né, um pouquinho, né, uma coisa ou outra, ou nós vamos verificar algo que às vezes nem mesmo o revisor pode ter encontrado, e aí nós vamos fazer essas novas inserções, nós vamos também conferir aí se o ISBN está correto, vou falar aqui um pouquinho do ISBN da ficha catalográfica, se todos os dados estão corretos, nós vamos fazer conferência do sumário também, todas as páginas que estão ali no sumário estão direitinho no PDF, a gente vai fazer essa conferência, e aí fazendo a conferência de todo esse documento, tá bom? A gente vai devolver ele de novo para o diagramador. Nesse meio tempo, a gente vai separar ali, pedir para o diagramador, pelo menos as primeiras páginas, ou folha de rosto, ou as primeiras páginas do livro, ou se a gente entender, desculpa, até o arquivo completo, né? E nós vamos entrar em contato com a CBL, nós vamos nos logar lá, geralmente a editora, ela faz parte, né? Ela é associada, e aí se você é autor, fala, mas se eu sou autor, não tenho uma editora por trás, eu posso entrar em contato com a CBL? Sim, você pode fazer seu cadastro, e aí lá eles vão te dar todas as orientações para você solicitar o ISBN. O ISBN é aquele código, né, que geralmente a gente vê assim atrás, na contracapa do livro, e é como se fosse o RG do livro, né? Ele é como se fosse um número que identifica aquele livro e diferencia ele de todos os outros, tá? Então é muito importante que o livro tenha ISBN.
E aí nós vamos entrar na CBL, vamos fazer a solicitação do ISBN, então a gente vai preencher uma ficha, vai colocar todos esses dados. Geralmente você pede num dia, se você, dependendo da forma de pagamento, o ISBN fica disponível para você no mesmo dia, ou geralmente ele fica até disponível em 48 horas. Na CBL, a gente, quando está fazendo a solicitação do ISBN, também podemos fazer a solicitação da ficha catalográfica, tá bom? E aí nós vamos receber tanto o ISBN como a ficha catalográfica. A ficha catalográfica, ela é quadradinha assim, e ela tem os dados do livro, né? Como se fosse o CPF do livro. Então, ele tem o nome da editora, tem o título do livro, o ano de publicação, tem o próprio ISBN, tem a cidade, o estado que esse livro está sendo publicado. E ele é muito importante também, principalmente quando a gente pensa em escrever esse livro posteriormente lá, né? Em concursos, sempre o ISBN e a ficha catalográfica vão ser solicitadas, tá bom? Então é importante que você faça em órgãos de confiança, como a CBL, por exemplo, ou que você entre em contato com o bibliotecário. Gente, a ficha catalográfica também pode ser solicitada por profissionais que possuem o CRB, que é o Conselho Regional de Biblioteconomia, né? Então, esses profissionais, os bibliotecários, eles estão habilitados, tá bom? Para confeccionar essas fichas catalográficas. Esses profissionais, geralmente, eles estão no mercado, eles geralmente são indicados, são recomendados, eles possuem empresa com CNPJ, tudo direitinho. Então, você entra em contato com eles, eles vão fazer você preencher também uma ficha, vão pedir informações básicas do livro, como sinopse, informações mesmo básicas do livro, eles vão solicitar, e aí você vai conseguir também a sua ficha catalográfica. Então, é muito legal a gente ampliar esse olhar, né? Porque às vezes a gente tem esses órgãos, né, que são muito importantes e que são instituições de muito renome e importantes para o nosso mercado, mas também o bibliotecário ele está aí presente nesse momento. Esses profissionais eles atuam para além dessas instituições, tá bom? Então você solicitando ali a gente solicitou a ficha catalográfica, a gente vai mandar um e-mail para o diagramador, olha, segue ficha ISBN para que você insira esses dados no livro. Ele vai inserir, né, a ficha catalográfica geralmente fica na quarta página, né, do livro, e vai inserir o ISBN, tanto na capa como no miolo, né? Eu falei na quarta capa, não. A ficha catalográfica geralmente está na quarta página do miolo, tá bom? Mas isso depende do projeto gráfico. Mas geralmente ela aparece lá, e aí a gente vai finalizar esse livro, ele todo bonitinho, com o seu projeto gráfico feito, a gente fez a conferência das páginas, o diagramador devolveu para a gente, né? Depois da batida das emendas, devolveu de novo o doc. É muito importante que você, profissional de produção editorial e gráfica, olhe esse documento tudo de novo, olhe do começo ao fim esse documento, veja se todas as inserções foram feitas. O profissional de produção editorial, ele não pode ter preguiça, sabe? Ele precisa ser um profissional que ele tem a determinação de fazer a conferência para que não haja nenhum erro. Porque, assim, quando a gente comete um erro, e nós cometemos, eu, inclusive, aqui, que já estou falando com você, já cometi, o nosso erro é impresso, né? Então, o nosso erro é impresso na tiragem que o livro é feito. Então, se tiver 5.000 cópias, 5.000 cópias, o seu erro vai estar lá, impresso em 5.000 cópias. Então, assim, a gente brinca que o profissional de produção editorial, a gente é desenhado, a gente trabalha para tentar ter o mínimo de erros possíveis. Eles podem acontecer, mas a gente deve aprender com eles e não normalizar. Dizer, imagina, isso acontece. Não, a gente deve aprender com eles, tá bom? Então, a partir desse momento que a gente finalizou esse livro, o diagramador ele vai fazer o fechamento desse arquivo, então ele vai colocar as marcas de corte no livro, ele vai colocar esse livro em alta resolução, vai enviar esse arquivo para a gente vai fazer as novas verificações e vamos mandar para a gráfica que a gente escolheu. Na gráfica, nós vamos escolher a gente escolheu uma gráfica que tem que ser da nossa confiança, né? Geralmente um livro vai demorar aí, vamos pensar um mês para ser produzido na gráfica, mas assim, geralmente são de 20 a 25 dias, tá? E aí nós escolhemos a gráfica, nós escolhemos a tiragem, é aí que a gente, porque né, a gente está falando de produção editorial e gráfica. Por que produtora editorial e gráfica? Porque é o profissional de produção gráfica que vai entrar em contato com a gráfica e vai definir, junto com o editor, tá? Você não faz isso sozinho, mas você
vai comunicar a gráfica, qual vai ser o formato do livro, ele vai ser brochura, ele vai ser capa dura, ele vai ter acabamento em espiral, ele vai ter acabamento grampo, qual vai ser o acabamento desse livro, né? Então, isso é muito importante você definir. Qual vai ser o papel? Ele vai ser um papel offset, mais branquinho? Ele vai ser um papel couché? Ele vai ser um papel mais amarelado? Qual vai ser o acabamento desse livro? Então, é nesse processo que a gente vai definir tudo, tiragem, tudo direitinho, tá? Pensando assim, gente, que embora eu coloquei passo a passo, pensando que o processo do livro ele vai acontecendo. Então, enquanto às vezes o livro está sendo diagramado, você está em contato com a gráfica, enquanto o livro está passando por alguma etapa, você está pedindo a solicitação do ISBN. Então, é bem dinâmico, né? Não é algo que você fica lá parado esperando. Enquanto uma coisa está sendo feita, você vai fazendo outra. E aí você entra em contato com a gráfica, você vai submeter esse orçamento que a gráfica solicitou para o editor vai aprovar, né? Porque tem um valor a ser pago por conta da tiragem, vai verificar se vai ser feito pagamento à vista, pagamento faturado, toda essa parte, e aí, burocrática, né? E aí você vai enviar o livro para a gráfica. Enviou, lá na gráfica vai ter um profissional que vai colocar esse livro no sistema, ele vai verificar todos se tem algum erro, se tem algum erro em alguma página, né? Isso eu falo de estrutura mesmo do livro. Então, ele vai verificar e aí depois ele vai colocar num portal e para você aprovar esse livro. Esse é um momento muito importante, porque a gente tem que prestar muita atenção, verificar realmente, tá, gente? Se tudo combinado ali, tá ali, na estrutura, todas as páginas, você vai ter mais uma chance de olhar o livro. Essa é a hora, se tá tudo certo, se todas as páginas estão ali presentes. E aí você tem duas oportunidades. Ou você vai receber, você vai fazer a aprovação só online mesmo, olhando o PDF na tela, ou você vai pedir uma prova física. Então a gráfica vai fazer a impressão, né, tanto da capa como do miolo, vai te mandar mais ou menos ali, aparentemente, muito com aparece essa prova física, parece com o formato do livro, mas ele não é. Tá lá as folhas soltas ainda, né? Quando a gente exige, a gente precisa que o formato do livro inteiro, a gente tem um nome que a gente chama de boneco, que aí a gente pede para a gráfica um boneco, e isso vai constar em orçamento também, tá? Então, além da prova impressa para a gente verificar, a gente vai pedir um boneco que a gente vai ver. Aí a gráfica vai montar mesmo o livro ali, mais próximo do que ele vai ficar próximo à impressão, tá bom? E aí, feito isso, nós fizemos a aprovação desse livro, a gente verificou que está tudo certo, que esse livro está perfeito, que não tem nenhum erro. Nós vamos aprovar, fazer a aprovação desse material, e esse livro vai começar a rodar na gráfica, né? E aí, se for numa gráfica pequena, a gente chama geralmente de gráfica digital, e se é numa gráfica grande, a gente fala impressão offset, porque são o nome que as máquinas são máquinas enormes, né? E elas têm diferentes potências, diferentes formas. E aí a gente vai mandar esse livro para distribuição depois, né? Isso geralmente no produtor gráfico, em grandes empresas, você não vai estar em contato com essa parte. Mas um produtor gráfico de um grupo pequenininho, ele vai ficar atento sim, porque aí ele vai combinar com o vendedor da gráfica para onde esse livro tem que ser entregue, qual o prazo de entrega, tá bom? E aí ele vai definir tudo isso junto com a parte da gráfica. E aí o livro vai chegar e vai estar pronto, tá certo? Tem muitas coisas que a gente poderia falar de formato de livro, né? Quando a gente fala de livro brochura, tem laminação brilho, laminação fosca, livro catadura, como eu falei, tem várias coisas também que o produtor editorial, junto com o editor, ele vai escolher, né, os acabamentos. Isso é muito bacana, é uma parte assim, muito legal. Mas como a gente tem pouco tempo aqui, e eu não posso me estender tanto assim, gostaria de dividir com vocês, né, essa parte da produção editorial mesmo, né, e aí falar isso para vocês, tá? Agora, vamos falar rapidinho, ainda a gente não tem tempo, eu falei de todas as etapas da produção editorial. Qual é o perfil do profissional de produção editorial? Olha, Ana, eu sou apaixonado por livros, sempre sonhei em trabalhar em bastidores. Qual o caminho que eu posso seguir? Olha, o caminho mais assim que as pessoas geralmente seguem, né? Que é o que acontece na vida,
delas, elas se formam, né, em jornalismo, letras, produção editorial. Eu, por exemplo, biblioteconomia, elas se formam em história, né? São áreas que geralmente você encontra esses profissionais no ramo do livro. Eu, por exemplo, sou formada em administração, e acho que tem tudo a ver com produção editorial e gráfica, justamente porque o tempo todo você está falando o quê? Você está fazendo gestão, né? Está fazendo gestão de processos, gestão de pessoas, então eu acho que tá muito alinhado. Mas geralmente esse profissional você precisa buscar essa formação, também tem profissionais com faculdade de produção editorial, né? Então você vai fazer a sua formação na sua área. No período que você estiver na faculdade, você pode já começar a se inscrever, né, nesses cursos. Então você pode começar a enviar seu currículo, né, para editoras para trabalhar como estagiário, né? Aí eu vou falar um pouco aí no isso. Então, você começou a estudar, está lá estudando, e aí você, nesse processo, você pode mandar seu currículo para uma editora para trabalhar como estagiário da produção editorial. Então, você vai ajudar ali, geralmente, né, os assistentes editorial, você vai assistir ele, ajudar, todo nesse processo. Então, o livro chegou para a gráfica, você vai entrar em contato, né, vai fazer toda essa parte de assistir a produção editorial mesmo, junto com o assistente editorial. Vamos supor que você já é formado aí na área. Geralmente a gente chega na editora como assistente, né? Então, o assistente, geralmente, ele fica responsável ali pela solicitação de SDN, ficha catalográfica, ele fica responsável em entrar em contato com os profissionais de revisão, preparação, diagramação e verificar qual o valor que eles cobram, fazer a solicitação dos orçamentos desses profissionais para aprovação, né, junto do editor, dos produtores, né, e aí isso é uma parte bem legal também, e parece assim ser simples, mas não é. Para vocês pedir um ISBN, você tem que colocar diversas informações, classificar o livro corretamente, então isso é muito importante, a classificação desses livros. E como produtor editorial e gráfico, essa é produtor editorial, você vai já ter autonomia, né? Essa autonomia que você vai cuidar desse processo sozinho, você não vai ter todo momento ali o profissional, o editor ali te conduzindo, né? Como um assistente, geralmente tem sempre um diretor editorial, um produtor que está te orientando, né? O profissional, o analista, né? O analista, o produtor, né? Eles estão ali já tendo uma certa autonomia nos seus processos, tá bom? E tudo isso leva tempo, tá? Leva tempo, leva a questão de você persistir, né? E você ir aos poucos construindo a sua carreira. Né? Hoje em dia a gente tem várias instituições do livro, né? No passado não tínhamos tantas como temos hoje. Então a gente tem escolas que oferecem cursos online, então contemplam todo o Brasil, né? Você não precisa estar em determinado lugar. Então vou dar um exemplo aqui de escolas como a LabPub também, que é muito legal. Nós temos a Universidade do Livro, que são instituições do livro que são muito, muito bacanas. Uma dica também que eu dou para vocês é conviver com profissionais da área. Então, a gente, às vezes, são poucas editoras, a gente fala, onde estão esses profissionais? Então, construir o seu network também é importante. Então, uma dica que eu dou é fazer parte também da Formate didático, se você visa trabalhar também na área de material didático, que é uma área enorme, né, muito grande no nosso país, e que está sempre se renovando. Então, o produtor editorial, ele pode trabalhar tanto com material didático, ele pode trabalhar em editoras especializadas, tanto da área de engenharia, química, grandes indústrias que também produzem materiais, né, em universidades que produzem materiais acadêmicos, como também pode atuar em editoras de literatura, editoras que focam em literatura infantil, ficção científica. Você pode escolher nichos também de atuação, mas o trabalho de produção editorial ele é muito parecido. Por quê? Porque ele segue uma cadeia ali, como eu mostrei aqui para vocês. Recebimentos de originais, preparação, diagramação, projeto gráfico, revisão, diagramação, batida e emenda, diagramação de novo, fechamento de arquivo. Então, a gente segue um processo, né? A gente segue uma cadeia de produção e isso também nos habilita a trabalhar em qualquer área, tá? E é claro que é muito interessante quando você trabalha
com empresas que vão ao encontro do que você acredita, né? De livros que você gosta de ler também. Então, pensando aí um pouquinho nesse profissional, é importante que você goste de ler, né? Porque você vai ler livros, você vai ler o tempo todo você vai fazer leitura, seja de editais, você vai fazer leitura o tempo todo de programas que exigem que você compreenda, né, o que será feito. É muito importante também que você seja uma pessoa organizada, né? Porque, por exemplo, eu estava explicando ali as etapas da produção editorial, e aí você tem que salvar tudo em pastas. Então, teve a revisão 1, você tem que salvar numa pasta chamada revisão 1. Aí teve a preparação, salvar numa pasta chamada preparação. Então, você tem que organizar todos esses documentos. Você tem que fazer o arquivamento de todos esses livros, né? Então, você precisa ser uma pessoa organizada, você precisa ser uma pessoa que gosta de rotina, né? Então, você gosta, por mais que seja dinâmico trabalhar em aula editorial, quando você está ali verificando as emendas, né? Você precisa ter paciência, você precisa falar, poxa, eu tenho paciência de ficar sentado aqui lendo esse arquivo com 200 páginas mais de uma vez. Então, quando ele vai, ele volta. Fazendo essa conferência, você precisa ter paciência, você precisa ser um profissional dinâmico também, né? Que você tem interação ali com diversas pessoas, diversas áreas, você tem que gostar também de ter essa interação, mesmo que limitada ali com pessoas, você não vai ficar isolado, sozinho, numa sala, só lendo. É importante que você tenha essa abertura para esse relacionamento interpessoal, embora uma boa parte do nosso trabalho é em silêncio, né? Que você também aprecia ambientes numa editora, o mundo ideal, você imagina que você vai estar lá sozinho, num ambiente super silencioso, nem sempre, às vezes as editoras pequenas você vai estar com profissionais de outras áreas, então é importante também que você encontre ferramentas de concentração. Eu, uma época, quando eu trabalhava numa editora, eu usava muito o fone mesmo, né, para colocando músicas para estudo, isso é uma dica, tá, gente? Então, músicas de estudo, músicas de, às vezes, barulho de mar, barulho de água, músicas que ajudem na nossa concentração. Se você gosta de música clássica, se você consegue se concentrar ouvindo um rock, não tem problema. Então, você coloca uma música e aí você vai lá e consegue se concentrar naquele documento, então, e ficar horas, né? Você tem essa disposição para ficar horas, e ser um profissional que está sempre buscando se inovar, aprender algo novo, né? Quando a gente pensa aí até em editais, né, como o PNLD, que todo ano tem novas mudanças, novos critérios, é um profissional que quer se atualizar, é um profissional que está sempre caminhando de olho no que está acontecendo no futuro, né? Por isso que as bibliotecas, né, são tão importantes, né, para que a gente possa sempre estar atento, né, a esses acervos, né, como é que eu posso falar assim, o que está acontecendo, o que tem de mais atual, olhar acabamentos de livros, né, visitar livrarias, o que os leitores estão gostando, quais são os formatos que são mais, que tem mais chamado a atenção dos leitores. Então, é um profissional que ele tem que buscar estar atento ao mundo, né? Ele não está isolado do mundo, não é? Embora nossa profissão exija bastante concentração e foco, nós somos profissionais que temos que ter esse meio termo. Tá certo? E eu acho que é gostar do que você faz, né? Para trabalhar com produção editorial, é muito importante que você goste do que você faz, que você continue se aperfeiçoando, para que você tenha oportunidade de crescimento na sua carreira. É uma profissão que tem muita oportunidade de crescimento, sim. Então, a especialização na área é muito importante, fazendo pós em diversas áreas que sejam do seu interesse, a fazer aprendizado, aprender novas línguas, mas é uma coisa que você pode construir. Você não precisa ser esse profissional que tem a língua inglesa, que tem o espanhol belíssimo, que escreve impecavelmente bem para ingressar na área. Você precisa ser um profissional que está comprometido com o desejo de construir a sua carreira, de se aperfeiçoar, de se melhorar, né? Então, por isso que é tão importante fazer cursos na área, né? Porque você vai ali construindo, se aprimorando e tem a oportunidade de trabalhar no mercado, ser uma pessoa comprometida, um profissional que também consegue verificar que tem um senso de urgência, né?
sabe? Verificar assim, olha, isso aqui é muito importante, que dê valor para o que está fazendo, então fale assim, poxa, isso aqui é importante, isso aqui não é menor. Um país onde a cultura, né, a educação é tão atacada, às vezes fala, imagina, meu trabalho é algo insignificante, não é. Então, ter muita cautela com todos os processos e persistir. Então, assim, profissional de produção editorial, você vai estar o tempo todo com profissionais, lidando com profissionais de diferentes áreas, mas é uma área muito enriquecedora. Então, gente, eu gostaria de agradecer aqui a vocês por essa oportunidade de me confiando. Meu nome é Ana Paula Lou, sou produtora editorial e gráfica, vocês podem me procurar no LinkedIn. O meu e-mail é louemsouza@gmail.com e é uma honra estar com vocês. Caso tenham dúvidas por meio dessa apresentação, vocês fiquem à vontade, podem me mandar um e-mail dentro do meu tempo, né, porque eu também assim, trabalho no ramo do livro, então eu também tenho as minhas demandas, família e tudo mais, não posso demorar para responder, mas fiquem à vontade, né, para entrar em contato, tirar suas dúvidas e persista na sua carreira de produção editorial e espero ter passado aí para vocês minimamente um pouquinho sobre a nossa profissão. É isso. Obrigado, Ana Paula. Que palestra esclarecedora, viu? Muito bom, foi muito bom lhe ouvir. Nós estamos aqui com uma programação que um assunto complementa o outro e que a vontade que a gente tem, se nós pudéssemos, né, seria estender o horário para cada palestra, sei lá, 1h30, 2 horas. E o palestrante que lute, né? Porque também haja voz, né? É verdade. É É verdade. muito bom. O tempo todo bebendo São temas água. muito, pronto, são temas transversais que se complementam e são muito essenciais assim para nossa área, tá? E é muito bom ver a sua visão gerencial sobre os processos. Essa sugestão de formação continuada, você indicou aí alguns caminhos, né? A UNIL, Universidade do Livro, tem cursos realmente muito bons para quem quer ingressar ou se especializar na área, né? Existem outras também que você sugere, além da UNIL? Além assim da Universidade do Livro, eu recomendo bastante a LabPub, né? Que é uma instituição que é muito bacana, que tem diversos cursos na área do livro, para quem quer trabalhar com produção editorial, tem cursos especializados na área, e também é à distância. Então, a pessoa não precisa, independente do lugar que você estiver, você pode acessar, tem pós-graduação também. Eu recomendo também a comunidade Formate Didáticos, que é uma comunidade de profissionais mesmo do ramo do livro. Então, a ideia da Isa Suede, da Malena e do Bruno, que são os mentores dessa plataforma, é unir esses profissionais do livro para que juntas a gente possa trocar. Então, eles têm um grupo no WhatsApp, então eles falam de vagas, fazem cursos, encontros profissionais, e isso é muito importante para nós. Porque muitas vezes essa questão de você ficar isolado ali, o profissional ficar isolado, ele acaba não tendo muita perspectiva. Então, às vezes, você tem dúvida de um livro para ler que é bacana, uma dica. Então, quando você está em contato com outros profissionais da sua área, você tem mais chances de crescer, de evoluir, né? Porque você consegue ouvir experiências, também ouvir relatos, ou amigos, eu já vi também colegas de profissão, está desanimado, às vezes trabalhou numa editora que não foi tão legal, e aí um colega de profissão consegue falar, não, continua, olha, faz isso, faz tal coisa, aí você fica animado. Então, assim, ficar próximo dos profissionais do livro, e aí, eu estava falando, só queria complementar essa questão da bibliotecária, conversar muito com os bibliotecários para aprender a catalogar os livros corretamente, né? Para você aprender como direcionar aquele livro da sua editora. Um dos motivos para um livro ter sucesso é ele ser direcionado, catalogado da forma certa. Então, conversar com os profissionais do livro, com os bibliotecários, né? Foi muito importante. Então, essas são algumas dicas que eu tenho. Tá, vou complementar também com a Amanda Moura Editorial, Nesp, também tem cursos muito bons, né, para essa área editorial. Eu preparei aqui 3 perguntas que eu vou lançar aqui no chat, tá, para a gente poder discutir, e aí você responde aí no seu tempo, tá?
Dentre ferramentas e instrumentos, né, que a gente utiliza para otimizar esse trabalho gerencial de todo o fluxo editorial, porque você tem a visão do todo, né? Então, acho que você trabalha aí com muitos processos, com muitas cabeças, né? Você lida aí mesmo com a parte de recursos humanos, enfim. Então, dentre ferramentas, instrumentos e até mesmo estratégias, né? O que é que você sugere para otimizar esse fluxo editorial? Às vezes a carga fica muito pesada, né? Então, de repente, tornar mais brando aí o dia a dia. Organização é fundamental, assim, né? E tem várias ferramentas, e eu vou dizer a que eu uso, que é a clássica, que é o Excel. O Excel é muito utilizado, eu utilizo muito o Excel, que assim, aqui eu vou colocar algo acessível, que as pessoas têm acesso, né? Você tem um computador, você tem o Excel. Então você consegue ali usar o Excel, colocar toda a programação de um livro, você consegue colocar quais são as etapas, quais são os processos, você consegue colocar ali quais são as datas de entrega de cada, então, data de início que eu entreguei aquele material para revisão, a data que aquele profissional vai me entregar, você consegue fazer um bom controle fazer um bom controle do fluxo editorial utilizando o Excel, né? Você consegue colocar links, né? Então, às vezes tem um material, você está produzindo material didático, então você consegue também no Excel colocar todos os links que são importantes. Eu vou solicitar ISBN. Vamos supor que eu tenho aí 5 livros na editora que eu vou precisar. Então, eu vou colocar no mês de agosto, por exemplo. E aí eu vou colocar lá o nome do livro, o subtítulo do livro, vou colocar o ISBN naquela planilha, vou colocar a sinopse. Então, assim, o Excel é maravilhoso. Então, você vai pedir um orçamento com uma gráfica, você vai colocar ali o nome do livro que você quer, você vai colocar ali a tiragem, são 3.000 exemplares, né? Você vai colocar as características da capa, características de miolo. Então, você pode utilizar o Excel o tempo todo para otimizar o seu trabalho e fluxo editorial. Tem o Miro, tem várias, hoje em dia tem várias plataformas, né? Canva, tem muitas plataformas que você pode utilizar pagas, né? Que geralmente às vezes disponibilizam até ali vamos dizer assim, um acesso gratuito, mas aí para você ter acesso ali mesmo a ferramentas, a otimização você tem que pagar. O próprio Google, gente, o Google é maravilhoso. Dá para você agendar todas as suas agendas, fazer fluxo de agenda, agendamentos, Google Agendas, te lembrete de quando que mandei o arquivo para a revisora ali, para ele te lembrar quando você tem que cobrar ela. Então, assim, são ferramentas que ajudam muito no nosso trabalho, tanto como para a gente fazer o controle desse fluxo, né? Como também como lembrete ali para a gente fazer o controle disso, né? Fazer as cobranças profissionais e tudo mais. E você consegue também conceder a transparência do processo entre a equipe, né? Exatamente. Se você optar por compartilhar, enfim, com todas as pessoas que estão ali envolvidas, né? Exatamente, igual você pode fazer uma super planilha e aí, por exemplo, você usa o Google Meet, perdão, o Google Meet é para reunião. Mas você usa ali uma plataforma como o Google e aí você disponibiliza esse arquivo e aí você coloca o e-mail das pessoas que podem acessar. Então, todo mundo consegue visualizar, todo mundo consegue, às vezes, fazer comentários, opiniões também. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta que é muito conhecida e que, muitas vezes, quando a gente pensa na área de humanas, a gente fala, Excel é só tabela, imagina, tô fugindo disso, né, gente? Nós, nessa área de editorial, a gente usa muito Excel o tempo inteiro. Então, não é só o Word, não. A gente usa muito Excel e fazer entregas, uma boa planilha, ajuda muito. Uhum. Você vai personalizando a planilha de acordo com a necessidade, né? Com a necessidade. Tá. Vou trazer aqui um tópico um pouco polêmico, mas que a gente sabe que existe, né, nas editoras, que é o trabalho do ghostwriter. Eu não sei se você tem contato, assim, com esses profissionais, mas eu queria saber sua opinião sobre o limite de atuação desse trabalho do ghostwriter, porque em algum momento ele vai entrar ali no fluxo editorial, né, em algumas situações. Olha, eu fiz um curso de ghosting e, inclusive, conheço uma ghost maravilhosa que faz trabalho, que é a Nanette Neves, que ela, inclusive, eu fiz o curso com ela.
E, gente, eu acho que o limite do ghosting é assim, que eu aprendi, né, por meio dessa grande mestre, é você não descaracterizar o que o autor está te falando, né? O ghosting, ele vai ajudar o autor a escrever livro. Então, é muito importante que ele saiba escutar e traduzir, né, por meio das palavras, o estilo do autor. Então, o Ghost ele tem que ter interesse no autor, interesse na história dele, respeito pela história dele, compreender o seu estilo e escrever, estruturar aquele livro, estruturar aquelas ideias, respeitando a característica desse autor. Então, esse é o limite, né? Agora, acho que quando a gente fala, se um autor ele optou por contratar um ghost para escrever o seu livro, né, eles vão construir uma relação de extrema intimidade, né? Então, é importante que esse profissional ele seja extremamente discreto, né? Porque tem autores que não se importam de falar que fizeram um livro com ghost. Tem autor que faz e a gente não sabe. Então, que ele tenha essa descrição, né? E que ele tenha ética, né? Que ele tenha respeito ali por aquele autor, que ele não desqualifique aquele autor, né? Então, eu acho que essa área é uma área muito próspera, é uma área que tem muito a crescer, né? E a gente também vive num mundo que as pessoas, como a gente fala, hoje em dia, um médico, né, um advogado, ele precisa estar nas redes sociais, fazendo, manuseando as suas redes sociais, né? E às vezes nem a pessoa às vezes sabe muito bem fazer uma cirurgia, mas você sabe muito bem escrever um livro, mas ela tem ideias ótimas. Às vezes ela fez um engenheiro, né? Um engenheiro, uma enfermeira ali, faz um processo maravilhoso ali, um hospital faz um processo incrível, e ela tem essa ideia incrível, mas ela não sabe muito bem estruturar essa ideia, mas a ideia é ótima. E aí ela precisa contratar esse profissional, esse ghosting, para para ajudá-lo a escrever esse documento. Mas esse ghost, o limite do trabalho de atuação dele é o respeito à personalidade, ao que o outro quer e também à descrição. Né? Então, a atuação no mercado é vasta, é ampla, mas ele vai ser, como diz a Nanete, estou usando aqui palavras da minha professora, né? Quanto mais discreto ele for, né? Quanto mais polido ele for, mais ele vai ser querido no mercado. Porque quando ele não é, né, a gente conhece ele e aí a gente nunca ouve falar. Então, o autor que fez aquele livro do Roberto Carlos, a gente depois não lembra mais o nome do autor, mas a gente lembra da personalidade. Então, o Ghost ele tem que ter respeito ali, seja por aquela personalidade que ele está apresentando. Então, acho que o limite é esse, né? Eu acho que eu aprendi com a Nanete, que o limite é o respeito, é, é o respeito mesmo ao profissional. E vale também, tem cursos nessa área, então, para quem tem interesse aí, quem gosta de escrever e não quer escrever apenas os seus próprios livros e de outros profissionais, pode também se aprimorar nessa área. Joia. Muitas pesquisas saem, né, sobre o mercado editorial, e aí eu trouxe aqui para saber, assim, sua percepção sobre essa atual situação do mercado livreiro, né, no Brasil, tanto físico como digital, você que está aí no dia a dia, na rotina de trabalho, né, com a área. Olha, o mercado livreiro é um mercado que ele enfrenta, como posso dizer, ele é um mercado que ele reflete o país, seu país, os problemas do seu país, e ele reflete e ele também sofre com isso, né? Então, uma das primeiras coisas, assim, pensando no mercado livreiro, ele não vai deixar de existir. Ele não vai deixar de existir. Então, pensando no livro físico e no digital, porque muitas pessoas às vezes falam assim, porque eu consigo o livro ali no digital, né? Para que vai ter um livro impresso? A gente também pensa em coisas sérias, com recursos, né? Naturais, como a celulose, como é feito, né? A questão até a questão ambiental. Mas para o livro acontecer, todos esses profissionais ali, como eu falei, né? Como eu falei dos profissionais do livro,
todo o revisor, o preparador, o diagramador, todos eles vão existir. Né? Que livro digital chegue a você. Então, esses profissionais, o bibliotecário, vai continuar fazendo ficha catalográfica, vai continuar catalogando esse livro, seja ele para o livro físico como ele para o digital. Então, isso é uma coisa muito importante saber, que a cadeia do livro ela vai existir. Pode ser que ela sofra transformações, né, com o tempo, mas ela sempre vai existir. Também pensar, e a gente não pode deixar de falar, na desigualdade social. Né? Porque muitas vezes, para a gente produzir os livros, para esses livros serem produzidos, as editoras elas fazem um grande investimento. Então, primeiro o livro é produzido, né? Então depois o livro vai para as livrarias, então o editor precisou pagar todos esses profissionais, né? O revisor, o preparador, o diagramador, a gráfica, produzir esse livro para colocar no mercado. Então, e aí isso tem um custo. Então a gente não romantizar também essa produção do livro, porque é um custo, né? Esses profissionais, eles existem para ser pagos e, como a gente está falando ali, de você o tempo todo ficar se atualizando, para você se atualizar, você precisa ganhar dinheiro, para você investir nos seus cursos, né? Então, todo mundo precisa cobrar um valor justo dentro do que acredita na sua área. Então, partindo disso, os livros eles vão chegar nas livrarias com determinado preço. Às vezes a gente fala assim, nossa, o livro está muito caro, cadê mais para comprar livro? Mas também é muito difícil você, às vezes, colocar um livro super barato no mercado, porque ele custou muito caro para você produzir. Então, aí, como sociedade, vale a gente buscar também fomentar diálogos e conversas sobre isso, para buscar incentivos, apoio a esse mercado, apoio para que esse mercado continue existindo, o fomento de bibliotecas no país inteiro, para que diversas pessoas de diversos lugares do país possam ter acesso à leitura, né? E de forma gratuita, de forma acessível. Então, como eu vejo a situação do mercado livreiro no Brasil hoje? Eu acho que depende do lugar, do tamanho da sua editora, depende do tamanho da editora, depende do tamanho do seu alcance, e aí você vai sofrer com esses impactos, né? Mas hoje acho que é um reflexo do Brasil. Então, qual é o reflexo do Brasil? Que trabalha e entrega com dificuldade, né? E sofre porque muitos leitores, às vezes, por condições financeiras, não têm acesso à leitura. Não é que não querem ler, não é que o leitor não quer ler. E não é que o editor não quer que o livro chegue até você. Mas tem essa dificuldade mesmo do valor que eu preciso cobrar, do valor que do valor que a gente, como consumidor, consegue adquirir, né? E aí, quando as pessoas perguntam por que o livro digital, às vezes eu entro num site X, né? Por que o livro digital é R$20 de diferença do livro impresso, né? Às vezes as pessoas perguntam também, essa é uma dúvida, porque toda a cadeia do livro foi utilizada para produzir aquele livro para você, né? Existiu toda uma gama de profissionais para aquele livro chegar para você. A diferença é que ele não foi impresso, mas ele tem ali toda uma produção. E o livro digital ele vai crescer cada vez mais, né? Então outros formatos também vão chegar, como audiobook, a gente hoje ama ouvir um podcast, a gente está aqui no canal Cultivando, então tem vários formatos que não são caros hoje em dia, então eu vejo que nós vamos ter uma mudança cada vez mais de formato, uma ampliação de formatos, o que a gente vai ver também também uma mudança de tiragem. A gente hoje tem muito livro feito sob demanda, tá bom? Então, as editoras publicam lá o livro em uma determinada loja, e aí aquilo, às vezes, você vê o prazo de entrega, nossa, vai demorar para chegar, porque às vezes ele vai ser feito a partir da sua compra, né? Então, acho que a gente se preocupa muito com o mercado do livro é priorizar ele. Então, priorizar a leitura, e quem tem condição, né, de ter acesso ao livro, saber dividir com quem tem, e pensar, trazer essa discussão para que todos possamos ter acesso à leitura. Eu sou muito a favor das bibliotecas, muitas estão sumindo, então, e aí a gente pensa também em emprego, a gente pensando até, a gente está falando da Semana da Biblioteconomia, né? Como esses profissionais que fazem essa faculdade tão difícil da biblioteconomia, que eu já fui estagiária fazia história, de me formar em administração, você também atuava no acervo, então são os profissionais ali
historiadores, bibliotecários que estão se formando para atuar nessas áreas, como eles vão ter emprego se a gente não está batalhando por essas, para ter biblioteca de qualidade em todos os lugares e aquelas bibliotecas atualizadas, né? Então, eu acho que a situação no mercado livreiro, ela não é que ela está em crise, ela está sendo impactada pela crise mundial, mas ela está como assim lutando para sobreviver, e nós leitores lutando para ler, lutando para aprender, e a gente tem que continuar lutando, batalhando para que esse mercado ele cresça, porque é do interesse de todos, não só dos profissionais do livro, mas do interesse de todo mundo quer ler, né? Se a gente quer um futuro melhor, um futuro que pessoas de diferentes áreas, interesses existam, a gente precisa comentar e apoiar o mercado diferente. Isso é comprando os nossos livros dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos recursos, e auxiliando, pensando como ajudar que os livros cheguem a pessoas que não têm funções, terem acesso. As bibliotecas aí, para a gente, são um bom exemplo de como, né? Como o livro pode chegar a pessoas de diferentes classes e realidades. Muito bem, então nós ouvimos aqui de uma administradora que tem toda essa visão aí gerencial, a importância do mercado livreiro, portanto temos mercado para bibliotecários e bibliotecárias, né, Ana Paula? Tem mercado, tem muito mercado, é uma área assim, inclusive a gente não pensando só no livro físico, tá gente? Os bibliotecários atuam muitíssimo na atuação de livros digitais, porque esses livros vão ser catalogados, na confecção de metadados, todo mundo, eles são pessoal na faculdade de biblioteconomia, tem hoje matérias de tecnologia também, e tem a parte de informática ali, de ajuste de sistemas, então aquela visão que a gente tinha do bibliotecário, que fica parado ali, ó, é muito desatualizada. Vamos assistir todos os vídeos aqui do Cocriano para aprender mais sobre essa profissão maravilhosa. Ah, que bom. Vamos dar um F5, né? Ana Paula, muito obrigado. Estamos aqui há mais de uma hora de live, de gravação, né, na verdade. Queria que você deixasse aí suas considerações finais, seu recado para a classe bibliotecária, para o mercado editorial. Como eu disse, foi muito bom lhe ouvir, foi um aprendizado muito importante aqui, particularmente para mim, e eu tenho certeza que para a minha área em geral, os colegas vão repercutir esse vídeo, assim eu espero, entrar em contato aí com você por e-mail, no LinkedIn, vou deixar o LinkedIn da Ana Paula aqui na descrição do vídeo e também na descrição do episódio, tá? Então, suas considerações finais, colega. Muito bom lhe receber aqui. Olha, Divana, primeiramente queria te agradecer pela oportunidade, por esse espaço tão cuidadoso, né? Então, queria te agradecer pelo seu profissionalismo, pelo seu cuidado e pelo seu trabalho, né? E pela oportunidade, né? Eu acho que a gente está falando de oportunidade, acho que você é um portal, né? E por meio do seu trabalho, a gente consegue também exercer a nossa profissão e ter voz. Então, primeiramente, te agradeço. E para os profissionais de biblioteconomia também gostaria de agradecer. Acho que um dos primeiros livros que eu li que foi Natal com Chuva Miúda e Cheirinho de Jasmim. A escritora era bibliotecária. Então, agradecer aos profissionais, a Yolanda, inclusive, que me foi ponte, né, para que nós estivéssemos juntos aqui, que são profissionais muito competentes, são profissionais que nos ensinam a olhar para o livro com toda a sua complexidade, e são profissionais que são responsáveis, né, para que a gente tenha acesso ao livro também, tá? Então, há concursos, há premiações, são profissionais que estão nos bastidores, né, de tudo isso que a gente está vendo, né? E para o mercado editorial, eu acho que continuem contratando as pessoas, contratando pessoas sem experiência, né? Falei da profissão de ser produtora editorial gráfica, eu tive a oportunidade de, lá atrás, ter sido contratada sem experiência na área, mas com muita vontade de aprender. Então, contratar profissionais sem experiência, dar oportunidade para que esses profissionais possam se desenvolver, possam crescer e possam realizar esses sonhos de trabalhar na área editorial. Né? Lembrar que sempre todo mundo começou do zero, então acho que pensando aí nos jovens, pensando em todo mundo que tem interesse, um apelo aí às editoras para que contratem pessoas sem experiência e que tenham essa vontade aí, né, essa responsabilidade social como empresa também,
de fomentar a cultura e dar oportunidade para todo mundo que tem interesse de participar desse mercado tão especial que é o ramo do livro. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Ana Paula. Obrigado a você que esteve conosco aqui no YouTube, também na Podosfera. Tivemos aí o cuidado de trazer essa programação com profissionais que realmente atuam na área e que contribuem, né, para que a biblioteconomia seja engrandecida aí cada vez mais. Tá? Preciso encerrar. Vamos encerrar, senão 1h05. Agora a gente tem que ir. Até mais, pessoal. Pessoal. Obrigado, obrigado.